Porque quando eu tinha 12 anos, eu ainda era evangélico na época, ela disse para mim, ela tinha mediunidade, disse: meu filho, eu estou vendo você fazendo palestras sobre o evangelho. E eu lembro que eu chorei, porque eu disse: eu não quero ser pastor não, mãe. Ela disse: eu não sei se você vai ser pastor, mas eu estou vendo você falar do evangelho. E toda vez que eu saía de casa, para alguma viagem, eu já casado, ligava para ela, ela fazia: Deus lhe transforme para um homem de bem. E quando a gente olha para aquelas mãos que lhe tocaram a vida inteira, lhe abençoaram, lhe castigaram porque era preciso, porque eu era muito trabalhoso, e você sente ela fria, ou você se desespera, ou você agradece por todos os anos em que aquecida ela lhe consolou. Ou você se desespera, ou você agradece por saber que, por maior que seja a dor da separação, ela é incomparável à alegria do reencontro. Ou você se desespera, ou você começa a lembrar das tantas lições que você aprendeu com aquela que ainda não vai deixar de existir, pois eterna é. E que teve a oportunidade de estar com você, como todas as pessoas que nos antecedem, porque somos todos nós o resultado de muitos amores e de dores. Nenhum de nós está aqui que não tenha sido pela mão amorosa de tanta gente. Nós somos o projeto coletivo de Deus com os que nos antecedem em amor. Educadores, pais, irmãos, professores, primos, até inimigos que nos fortalecem. Eu lembro que no dia, eu estava lembrando de todas as experiências mais interessantes que eu tive com minha mãe. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, ela voltou para casa antes do que eu previa e eu estava no quarto dela com uma namorada. Aliás, pior do que isso, eu estava com a ex-namorada. E ela abriu a porta, aquela cena trágica de adolescência, fechou a porta, ligou para minha namorada e disse: vem aqui, agora que o seu namorado está lhe traindo com a ex-namorada. Aí eu: mãe, tu não é minha mãe. Disse: sou, por isso que eu estou fazendo isso, porque você não vai ser cafajeste. Se eu ficar inerte ao que você está fazendo, eu não vou ser sua mãe, eu não vou apoiar os seus equívocos. Eu até pago o preço junto com você, mas eu não apoio não. E toda a minha vida foi pautada nessa figura que era vigilante. Minha mãe era tão braba que na época da novela A Rainha da Sucata, chamava ela de Dona Armênia, vocês lembram? Esses meninos são presos demais. Eu nunca dormi fora de casa, ela sempre me policiou, sempre quis saber com quem andava, o que eu fazia. Ela sabia o filho que tinha, né? E esse processo todo faz com que a gente naquele momento possa se perguntar, que é uma coisa que todos nós sentimos: eu não fiz tudo o que eu deveria, eu não disse todo o amor que eu tinha, eu não declarei tudo o que eu queria, eu não toquei o quanto eu queria, eu não tive tão presente quanto eu devia. É tão fácil cair em cobranças, em se cobrar, mas é muito pequeno reduzir toda uma vida de amor pelos momentos em que você achava que podia mais. A gente faz, nesse momento, a experiência do resgate. Um personagem da constelação familiar retorna para a prata espiritual. Naquele momento, fica em nós a expectativa de que o melhor dela, dele ou deles permaneça presente. Porque a maior alegria que nós podemos dar às pessoas que amamos e que antes de nós retornaram é mostrar que a vida que temos que ser vivida vale a pena ser vivida. Que a dignidade e a presença no mundo com sinceridade e comprometimento de caráter vale a pena ser vivida. Que essas pessoas transmitiram no limite delas o melhor que tinham. Às vezes são pessoas que não são tão importantes assim, ou não que não sejam tão importantes, são pessoas que não representaram emoções tão mais significativas. Vocês devem estar se perguntando: ele fala tanto da mãe, cadê o pai? O pai, aos 16 anos, quando eu tinha 12 anos, depois de minha mãe ser espancada muito,
Ela não suportou e aos 26 anos se separou. E durante muito tempo eu nutri por ele um ódio profundo. Mas antes de casar, minha esposa disse para mim: eu só caso com você se você perdoar seu pai. Porque eu não admito um pai que não perdoa um pai. E eu disse para ela: mas ele já desencarnou, deixa de ser besta, tu é espírito, ele continua existindo. E eu fui atrás desse pai. Eu fui compreender quem ele era para saber o quanto eu tinha dele. Era muito fácil eu ficar apenas acusando todos os momentos em que ele não apareceu na minha vida para me ensinar como reagir, para não me proteger, para não me deixar passar necessidade, para não me deixar comer tomate em almoços que não tinha nada. Era tão fácil acusar, mas também era importante entender o porquê que ele fez tudo aquilo, quais foram as circunstâncias dadas para ele que ele não tinha cumprido com a expectativa que eu tinha de que ele fosse meu pai. E olhando com um olhar não apenas circunstancial, mas transcendente, observar todas as possibilidades e entender que sim, eu sou filho dele. E que ele também faz parte da minha vida e que eu também agradeço a Deus pelo pai que eu tive. Porque enquanto eu ficar discursando na experiência da vida e encontrando culpados para não fazer a minha parte na vida, eu não vou avançar. Enquanto eu tiver um bode expiatório para culpar, eu não vou avançar. Às vezes, o perdão que nós não damos não é porque nós não podemos, é porque nós não queremos. Porque é muito conveniente ter a quem culpar quando tudo dá errado. Rossandro Klinge tece reflexões consistentes sobre a dor humana, não como um fim, mas como um caminho de transformação. Ele reforça que, embora todos passem por sofrimentos profundos, o diferencial está em como cada um reage a eles. Podemos nos paralisar ou usar as experiências para crescer. As frustrações vêm, em grande parte, de expectativas irreais, mas, como afirma o palestrante, quando deixamos de fantasiar sobre a vida e as pessoas e aprendemos a valorizar o que temos, surge leveza e paz. Por isso a gratidão é uma das virtudes mais nobres que podemos cultivar em nossa vida. Ela não se limita a um gesto educado ou a uma palavra dita rapidamente. É um estado profundo da alma, uma forma de reconhecer o bem que recebemos, seja dos homens ou de Deus.